Boa noite novamente a todos. Boa noite. Bem-vindos a esse momento de reflexão, que não passa mais do que isso, né? Apenas uma reflexão. Vamos ver aonde que a gente chega, pensando um pouquinho sobre esse tema de hoje, que é o adultério. O adultério é um tema pouco tratado no Espiritismo, pouco falado nos livros. Existem livros até especializados, né, hoje, falando sobre isso. Mas lá no Evangelho nós encontramos ele colocado apenas numa parábola, mas em outras tantas muito relacionadas com ele, né? E eu fui buscar um pouco esse estudo, porque a palavra tema era adultério, que eu botei na minha cabeça que eu queria conversar sobre ele. E fui juntando aí um pouquinho do Alberto Almeida, mais um pouquinho do Livro dos Espíritos, mais um pouco para a gente poder divagar um pouco sobre o tema e mostrar até por que a gente às vezes se envolve numa situação dessas, né? Aqui eu vou falar como se fosse outros, mas eu também estou envolvido, né? Também sou um desses, né? Que também tenho esses pensamentos maus às vezes cruéis, né? Às vezes nem tanto, às vezes a gente consegue, como a alma já está procurando depurar-se, né, e evoluir, a gente pensa um pouco antes, né? Diz que a gente tem que juntar aí algumas ciências, né, para a gente poder dar o passo sempre certo, né? Respira e conta até 10, né? Juntando a matemática, né, para contar também, porque e muitas vezes depois que a gente descobre o caminho, a gente já não conta mais até 10. A gente vai contar um e já sabe que está certo ou está errado, né? E esse tema é mais ou menos assim. E é engraçado porque ele vai se encontrar na parábola que diz que, naquela parábola que é bem-aventurados que têm puro o coração, né? Interessante, né? Você encontrar ali. Por quê? Porque ali é que Jesus toma como emblema a infância, né? Ele vai falar muitas vezes, e uma delas ele vai dizer: vinde a minhas criancinhas, deixai que venham minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E ali ele toma a infância como aquele ser que tem muita candura, que tem muita inocência, que é muito puro, e que tem puro coração, que tem pura a atitude de fazer as coisas. E a criança é muito assim, né? Ela não é, a gente às vezes que egoísta. Não, ela não é egoísta, ela é egocêntrica, ela é o centro de tudo, né? Então ela se acha o centro de tudo. Mas nós já fomos crianças, nós também nos achamos assim. Mas nós somos adultos, e às vezes a gente continua se achando assim. E quando na verdade daí nós misturamos isso com o egoísmo. Passamos a ficar mais egoístas. Por quê? Porque no egoísmo a gente tem mais interesses obscuros, a gente tem mais malícia nas coisas, né? A gente já não é tão puro o coração. Mas o Evangelho mostra pra gente que não é assim, né? Mostra que ter puro o coração é ter sempre puro o coração. Então, Cristo toma como emblema a infância. E a psicologia vem com os anos do seu desenvolvimento, mostrando para nós que nós somos muito puros, muito ingênuos, muito cândidos, né? Muito amáveis, até os 7 anos de idade. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, quando começamos realmente a revelar as nossas tendências, né? E que bom que nós não nos revelamos antes. E nós precisávamos não nos revelar antes, porque como que minha mãe ia cuidar de mim se visse em mim pensamentos de um adulto, ações cruéis ou pensamentos maus? Seria difícil para ela ter toda aquela dedicação àquele momento. Então veja que no mundo espiritual esse planejamento trouxe para o ser humano aqui na Terra esse período para que esse ser pudesse se desenvolver e pudesse desabrochar. Ele precisava ter um corpo mais crescido, né? Uma mente mais perceptiva daquele ambiente que ele estava aterrissando, né, que é a Terra, para poder se revelar. E veja que então Cristo vai pegar exatamente esse período da nossa vida para dizer assim: bem-aventurados os que têm puro o coração, que permaneçam
com aquela ideia da ingenuidade, da amabilidade, da amorosidade que tem uma criança. Né? Então, quando ele diz no Evangelho que o reino dos céus é para os que se lhes assemelhem, ele está dizendo para nós que nós temos que voltar a copiar a infância que nós também tivemos. Mas a gente esqueceu, né? A gente não lembra mais. Né? A gente acha que o mundo, aquele, nem vivemos, nem existimos. E quando a gente olha uma criança, às vezes a gente se incomoda com a criança, pelo agito, pela a dinâmica que ela tem, tudo, e a gente se diverte pela inteligência, pelas sacadas que eles dão e pela ingenuidade que eles têm das coisas. E nós achamos tão engraçado, vibramos tanto, contando para todo mundo, né? Quem tem filho, neto, vizinho, criança, conta, né, para todo mundo que lindo que é. E esquece que nós devemos ser assim. Que nós devemos ser menos agressivos, menos julgadores, analisar menos, né? Menos. O Evangelho nos ensina isso. Porque o Evangelho é todo em cima de uma integridade moral. De um comportamento ético, moral. Sempre. Ele dá 1000 voltas, mas ele sempre coloca a gente nessa condição. Né? Que se nós pensarmos mal de algo, de alguém, nós já estamos cometendo um adultério. Porque nós estamos adulterando a nossa matriz. A nossa matriz é santa. Nossa matriz não é má. Ela foi criada simples e ignorante para se desenvolver. Mas o que nos faz, né, que nos faz mudar tanto, e depois que nós mudamos e entramos nas fases adultas, né, nos períodos, e vamos levar muito tempo para cair a ficha de novo e dizer assim, meu Deus, quantos erros eu precisei cometer para que a minha alma se esclarecesse, para que eu pudesse evoluir, para que eu pudesse descobrir as coisas. Né? Então, a gente chega à conclusão que, poxa, realmente, a gente precisou passar por tudo, que passa todos os dias. Que não é ruim, que elas são oportunidades que a alma tem de buscar a perfeição. E cada vez mais ela vai se despojando das imperfeições. Tanto é que quanto mais adultos nós estamos, quanto mais velhos nós estamos, mais serenos nós ficamos. Mais nós respiramos e mais nós contamos até 10 antes de fazer as coisas. Né? Em um período da nossa vida nós apagamos a infância e não sabemos o que é a maturidade e nos atiramos ao mundo como se fôssemos únicos, no sentido de que o mundo está aos nossos pés. As pessoas estão aos nossos pés. Nós sempre em busca do poder. Não importa por onde nós queremos chegar para o poder, mas nós queremos o poder. Né? E a gente vê pelo mundo afora que parece que o poder deve ser muito tentador mesmo, porque tem tanta gente que quer tanto. Né? E quando a gente chega num período da vida como eu já estou chegando, eu já olho assim e digo, meu Deus, que perda de tempo que eu fiz em busca do quê? E hoje eu vejo que eu não quero aquilo. E que a minha felicidade é tão simples. Estar sereno, estar tranquilo é tão simples. Mas a gente continua meio que querendo correr, né? Porque a gente quer trocar de casa, de carro, de esposa, disso, daquilo. Né? Está sempre querendo trocar alguma coisa. Né? Então no Evangelho, ele vai dizer, São Mateus que vai dizer isso, né? Que eles aprendessem com os antigos. Não cometeis adultério. Ah, Moisés, né? Não cometeis adultério. O adultério, na tradição judaica, prescrevia o apedrejamento como ensinamento de um comportamento correto. Olha isso. Era o jeito que se entendia naquela época de fazer com que as pessoas, tendo medo, se comportassem mais corretamente. Então tinha um apedrejamento, que é uma coisa extremamente cruel, né? Que hoje ainda a gente ouve, né? Países que ainda têm esse comportamento extremamente agressivo, né? De homem com mulher, ou de mulher com homem, não importa, mas que ainda existe, né? Essa parte, digamos assim, animal ainda tão presente, né? Parece que está tão distante ainda.
Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos o nosso passado, nós vemos o quanto nós evoluímos. O quanto nós evoluímos. No passado, uma pandemia como essa já teria dizimado muitos de nós, porque a gente não saberia como pega, como se contamina, não sabia como tratar, né? E ela morre, como outras. Né? Então a gente olha para a medicina e diz assim, nossa, como a medicina nos ajudou hoje, como ela vai ajudar amanhã, como ela ajudará lá no futuro. E disso nós precisamos, dessa inteligência humana. E quando é só para a inteligência, a gente nota que é uma coisa pura. Né? Quando a gente nota que tem um interesse material, quando tem os interesses, né, de poder em cima disso, daí já não é mais puro o coração. O coração já está contaminado. Então, ao mesmo tempo, nós já estamos, nossas almas já estão se debatendo, né? Procurando depurar-se, procurando evoluir e, ao mesmo tempo, recaindo. E nós vamos evoluir. O progresso está sempre na nossa frente. Mas aí o Cristo veio e diz assim, porém eu vos digo, né? Ele acrescenta em cima dessa passagem, que todo aquele que olhar para uma mulher com o pensamento de maus desejos, com ela já cometeu adultério e já cometeu o adultério do seu próprio coração. Eu pego a palavra adultério e coloco com adulterar, porque ali já foi adulterado. Quando a gente pensou, a gente já adulterou a matriz, que é pura, que é ingênua, que é santa. Então ele vem e nos avisa, tome cuidado. O quão difícil é nós não pensarmos. Porque quando nós pensamos, nós analisamos, criticamos, avaliamos, julgamos, nós temos todos os verbos possíveis de análise, de trucidar aquilo que a gente está vendo. E no adultério, a primeira coisa que nós fizemos é condenar. Tu sabe de alguma situação dessa? A gente condena. Olha a falta de... Porque é muito cru a gente simplesmente analisar o fato superficialmente. Né? É muito precário nós, de cara, sairmos analisando isso. E analisamos dessa forma? Sim, acho que nós analisamos no geral. Nós não pensamos que situação levou a essa ocorrência. Né? Porque quando alguém tomba na relação, e a relação de A e B, ela tem como função de sustentação daquela união a fidelidade. Mas quando um tomba, é porque por trás já existem mãos sombrias, ocultas, já conduzindo para o acontecimento, para que aconteça. Porque nem sempre o A ou o B traz os fertilizantes para dentro da relação. Muitas vezes a gente traz os tóxicos. Né? E quando a gente vai intoxicando uma relação, nós somos responsáveis também. Porque nós também levamos os tóxicos para dentro das nossas relações. Com o comportamento, com a atitude, né? Com a rispidez, com a falta de dedicação, de amor, de carinho, de colaboração na relação, de colaboração com o que está se construindo naquela relação. Então, quando a gente usa o termo adultério, ele não pode ser usado simplesmente no sentido só da acepção da palavra. A palavra é correta, adultério é infidelidade. Ela está correta. Mas a gente não pode olhar só nesse sentido. Ele nos ensina nessa passagem que nós temos que olhar que isto foi um mal, foi um erro, foi um pensamento mal que te leva a construir esta relação perigosa para as tuas relações, para o teu pensamento, para o teu coração, porque ele deixa de ser puro, talvez por um instante, talvez por uma época, e ele é uma semente que vai ter que ser colhida no futuro, ou seja, a consequência é doída, é forte para recuperar. Mas não quer dizer que a gente não deva buscar essa colheita. Se a gente vai lá buscar a colheita, a gente vai compreender que também pela imaturidade da gente, também por não ser mais ingênuo, por usar muito a malícia, os interesses nas relações,
nós nos envolvemos ou empurramos o outro a se envolver. A gente nunca pensa assim, né? Se a mulher traiu, o marido não pensa que ele pode ter empurrado ela para isso. Se o homem traiu, a gente não pensa que a mulher pode ter empurrado ele para essa situação. Empurrado no sentido dos tóxicos que tu traz para a relação. E quando a gente assume esse compromisso, ele é muito festivo, né? Ele está, muitas vezes, está muito ainda no nível da paixão, não está no nível do amor. Né? Então, às vezes, pô, tu namora há 8 anos, não casaste ainda? Pô, tu tomara que fique namorando. Porque ele precisa entender bem a relação para depois saber que o compromisso é um pouco mais sério. Para que você não se envolva, para que você não seja o responsável para trazer tóxicos para as suas relações. Então, importante, né? A gente pensar não só na palavra adultério como o sentido próprio dela, mas também no sentido que você está adulterando a tua forma matriz original de ser, que é um ser puro, simples e ignorante, em processo de evolução. Se, quando nós pensamos no mal, tem aqueles que conseguem já superar, já tem um progresso andando, mas tem aqueles que repelem o mal, mas ainda convivem com ele. Esses estão em vias de adiantar-se, né? Estão em vias de desenvolver-se, né? De aprender. Mas muitos de nós se comprazem no pensamento do mal. Então ali vive na maior intensidade, com a maior força dentro do mal. Esses precisam tudo. E às vezes somos nós que precisamos de tudo. Às vezes são alguém da minha família, são alguém das minhas relações, do meu grupo religioso, do meu grupo familiar, do meu grupo de trabalho, que precisa ser olhado para saber como que ele lida com os pensamentos maus. E quando a gente fala em pensamentos maus, mesmo uma criança hoje de 8 anos, 10 anos, que ela já despertou, que ela já começou a mostrar suas tendências reais, ele tem noção do que é. Eles já sabem, como nós já soubemos, quando nós tínhamos essa idade, se era certo ou se era errado. Né? Muitas vezes, os mais antigos, os pais, mostravam o certo e o errado com o chinelo. Né? Mas era uma forma, eles talvez não tivessem o jeito, não tivessem entendido que a agressividade podia ter consequências. Então eles usavam isso tentando te dizer, acorda, né? Você já não é mais criança. Querendo que a gente já fosse adultos em forma de pensamento e já... Né? E aí, conforme a nossa educação, nós temos maior ou menor noção do certo e do errado. E nós nos acostumamos com o errado. É como a mentira, né? Outro dia eu vim aqui e falei sobre isso. A gente fica ouvindo a mentira, ouvindo a mentira, ouvindo a mentira, ouvindo a mentira, daqui a pouco diz, isso é verdade. Isso é verdade. Mas a mentira, um dia ela cai a máscara. Não tem como. Porque ela é uma mentira. E a verdade não tem que se esconder. A verdade é ela. Ela é pura, ela está ali. Ela não tem. A mentira não. A mentira está escondendo a verdade. É diferente. A verdade jamais esconde mentira, porque ela não é mentira, ela é a verdade. Né? Então a gente tem essa noção, essa claridade. Veja que na passagem da mulher adúltera, né, ele coloca que no momento que ele expressa, né, que quem não tivesse nenhum pecado que atirasse a primeira pedra, que ninguém jogou a pedra, e que ele diz lá na passagem que os idosos, os mais velhos começaram a se afastar. E depois os mais jovens. Essa parte é interessante. Por que os mais velhos, né, primeiro? Por que os mais jovens depois? Por que se afastaram? Né? Os mais velhos, porque os mais velhos, como eu estava falando, né, já sentiram, já sabem que cometeram muitos erros. Que tiveram muitas culpas, muitas atitudes erradas. Então, puxa... Quando você é questionado, você diz assim, não posso fazer porque eu realmente estou nesse time aí. E os mais jovens, vendo os mais velhos sair, mesmo não entendendo porque não viveram todas essas experiências, seguiram os mais jovens, mais velhos, também se retiraram.
Então veja que, naquele momento, todos eram parte daquela mulher, ou seja, utilizaram a mulher para descarregar suas culpas, para descarregar suas raivas, seus erros. E aí, ao sentir que também eram uma mulher, também eram adúlteros, se afastaram. Muito simples, parece simples, mas é assim. Porque quando bate a consciência na gente, a gente recua. Nós conhecemos muitas pessoas, quando nós mesmos não somos, né? Teimosos, muito teimosos. E que tu fala, e a pessoa parece que não ouviu. Mas o poder e o livre-arbítrio que ela tem de dizer não, eu continuo e quero continuar pensando assim, que assim é mais certo que tá? E às vezes você diz assim, olha, vai tropeçar, mas deixa ele tropeçar. Tu já fizeste o que podia fazer. Vai tropeçar. E deixa. Mas ele é meu filho, onde é que se viu isso? Não, ele é só teu filho. Ele não é teu. Ele é um espírito. Que se revelou depois de 7 anos. E que tem um caminho a ser traçado. E se o traçado é pisar nas pedras e se machucar, o problema não é da gente. Mas o problema é da gente se a gente não assume essa responsabilidade de educar. Aí é da gente. O pai, a mãe, o tio, a tia, a avó, tem que educar. Mas eu educo, eu tento. Ótimo, pelo menos estás tentando. Tu não está deixando livre. Se aquele ser teimar e continuar, o problema passa a ser dele, literalmente. Mas eu vou ter dores, porque meu filho está fazendo isso. Vai ter dor, talvez, porque também tu precisas passar por essa dor. Aprenda que essa dor também é sua. E aprenda com a dor para se esclarecer melhor. Mas não assuma a responsabilidade do outro, porque o outro tem o seu caminho. O Espiritismo ensina isso e nos desliga dos laços que são de posse e não de amor. Não de amor. Eu sempre brinco que a gente já conheceu o amor da posse, né? Eu tenho a minha esposa, posse. Ela tem o Paulo, a posse, né? Eu tenho as minhas filhas, a posse, né? Não é um amor universal. Mas o filho do vizinho, incomoda, não sei o quê. Ele é teu filho também. Ele é teu filho também. Porque nós somos uma comunidade. E quando alguém da nossa comunidade entra nos pensamentos maus, todos nós pagamos o pato, como a gente diz. O nosso nome também vai na lama, junto com o dele. Porque nós somos uma comunidade. Ou, como eu brinco muito, nós somos um barco. Um barco. Tem gente aqui atrás, que eu não sei se aqui é atrás. Tem gente aqui na frente, que eu não sei se aqui é à frente. Mas se o barco está indo para lá, ele só vai quando todos forem juntos. Ele não vai. Os caras aqui estão lá na frente, mas eles dependem de quem está no meio, dependem de quem está lá atrás. Mas eu estou aqui na frente, mas tu depende de quem está ali no meio, de quem está ali atrás. Isso é a comunidade. Então, quando um de nós erra, quando um de nós falha, e o navio afunda, foi todo mundo. Foi todo mundo. Então, lá na mulher adúltera mostra exatamente que todos eram parte daquela mulher. Todos tinham culpas, tinham erros, tinham maus pensamentos. Então, é claro que eles não iriam apedrejar e se retirar. E às vezes a gente estuda, lê, ouve, e a gente diz, mudar, não é fácil mudar. Né? Mas também não é difícil. Porque nós temos que mudar os nossos costumes, nossos hábitos, nossas maneiras de fazer sempre as mesmas coisas. E eu sei que quanto mais cabelo branco a gente tem, mais difícil fica. Né? E ali é que tu tem que ser mais flexível. Porque tu já tens uma mente melhorada. Os pensamentos já não são tão maus. Aqueles que permanecem no mal, como eu falei, eles continuam no mal, entendeu? Aquele que já alcançou, ele já está com o trabalho feito, então ele só vai contribuir mais para aquela comunidade, vai ajudar mais. E assim, me lembro lá da passagem da figueira, né?
Acho que eu vou colocá-la aqui no meio porque ela vai cair bem. Né? Que o Cristo olhou para a figueira estava cheia tinha muitas folhas, né? Ele se aproximou dela, mas tem figo, né? Foi lá, chegou lá, não tinha figo. E ele disse, ninguém mais coma de ti, né? Coma fruto de ti. Puxa, que injusto, né? Ele encontra uma árvore bonita, estava toda cheia de folhas, e porque não tinha figo, chegou lá e queimou a figueira, né? Teoricamente queimou, né? Porque no dia seguinte ele passou e a figueira estava seca. E aí? E se não era época de fio? Afinal, a gente sabe que as plantas têm seus ciclos férteis e não férteis. Nós, homens, temos ciclos de férteis e não férteis. Mas como que chega lá, só porque não tinha figo, mas tinha as folhas? Mas por que ele foi enganado? Aonde que ele se enganou? Ele se enganou porque a figueira tinha folhas. Está escrito lá que tinha muitas folhas. Quando uma figueira tem muitas folhas, é época de figo. Então, as pessoas procuram pelo fruto, chegam lá e são enganadas, porque elas não encontram o fruto, só folhas. Então, mesmo Cristo foi enganado. Se nós fizermos um paralelo a nós, pessoas, a nós, seres humanos, né, nós vamos ver que nós somos muito semelhantes. Porque, no fundo, eu quero que vocês pensem que eu tenho ou que eu não tenho. No fundo, eu quero que todos vocês pensem que eu faço tudo aquilo que eu não faço, mas eu quero que vocês pensem. E eu falo que eu vou mudar. E eu faço questão de mostrar para vocês que eu estou mudando. Porque eu preciso mostrar para vocês, preciso convencê-los de que vocês acreditem que eu estou, de fato, mudando. Que eu, de fato, estou fazendo algo que eu não fazia. Mas eu não faço, porque mudar é difícil, dá muito trabalho. Requer sair do conforto. E o Evangelho vai nos mostrar isso, que se nós vivermos na aparência como a figueira se ofereceu com a aparência de folhação e não tinha o fruto, se nós também vivermos na aparência, nós também seremos queimados. Nós também seremos queimados. Curioso, né? Curioso que se nós não olharmos com menos julgamento, né? Se nós não olharmos com uma análise mais aprofundada, sem o julgamento, né? Sem análise precipitada do que é um adultério, na acepção da palavra que significa uma infidelidade, é melhor a gente calar, é melhor a gente orar. É melhor a gente olhar para essas pessoas e entender por que essa relação chega a tal ponto. Porque o adultério, então, não é só a palavra em si, mas é o pensamento mal. E ele disse lá na passagem, né? Aquele que olhar para uma pessoa com maus desejos e com pensamentos maus, em seu coração já cometeu adultério. Em seu coração já se feriu, só pelo pensamento. E aí ele nos oferece o Pai Nosso. E lá no fim diz assim, lá numa das últimas frases assim, perdoai das dívidas, minhas dívidas, né? Assim como perdoo meus cobradores, né? Tá, mas aí eu acho que até eu coloquei isso na outra vez que eu vim aqui. Eu fiquei pensando assim, tá, mas que dívida eu tenho? Parece que eu não tenho dívida, assim, sabe? Não sei, parece que eu tenho uma vida boa, assim, no sentido de controle, de autocontrole, né? Porque uma coisa é de autocontrole, né? Porque daqui a pouco o pensamento desliza e tu puxa, né? Aí o pensamento desliza e tu puxa de novo. Então, daí eu fui pensar assim, claro, passou alguém do outro lado da rua e eu comentei sobre aquela pessoa, no meu pensamento. Eu tive maus pensamentos com aquele ser que passou lá. O cara nem me conhece, eu nem conheço aquele ser, não sei a beleza que é aquele ser, mas eu pensei mal. Essas são dívidas.
também são dívidas. Imagina quando a gente usa a palavra. Imagina quando a gente usa a agressão física. Também são dívidas. Só que na agressão física, aquele ser que foi agredido sabe quem o agrediu. Aquele que passou não sabe. Isso é uma dívida para ser resolvida em qual encarnação? Se eu nunca mais vejo aquele ser. Ele é capaz de tropeçar por causa do meu pensamento. A gente já ouviu falar dessas coisas. Né? Entrou na minha casa, a planta, que planta linda. Você foi. São dívidas. Só que isso são materiais. Aquilo que eu estava olhando do outro lado não era um material, era um ser humano, era um espírito. E ele captou, mas ele não olhou, não viu, sentiu talvez um mal-estar, não sei, foi embora. Desencarnou daqui 50 anos, eu daqui 10 anos desencarnei, e aí não paguei minha dívida. Então eu tenho que perdoar as minhas dívidas, assim como perdoo, né, de quem fez para mim. Então aquilo lá aconteceu. E aí eu vou reencarnar daqui 15 e ele reencarna daqui 90. Puxa, né? Aí ele desencarna com 30, com 40. Daí vai. Um dia tu vai encontrar essa pessoa. Ou bem do ladinho. Ou logo ali do lado da parede do vizinho. Ou lá no teu trabalho. E tu tem aqueles conflitos. E bica. Né? E se dá mal. Mas o que eu fiz com essa pessoa? Por quê? O mau uso dos nossos pensamentos. Porque a gente ainda acha que pensamento não é que nem a palavra você diz. E o pensamento, ninguém sabe o que eu estou pensando. O maior segredo que eu tenho está dentro do meu pensamento. Ninguém sabe. E os espíritos já nos disseram, lá em 1800 e pouco, quando estavam construindo a obra, essa obra do Kardec, que o pensamento é uma fonte de energia que nós ainda não temos condições de avaliar, porque ainda somos muito pequenos. Mas um dia nós iremos entender. Ou seja, é uma força, é uma energia muito forte, né? Que faz com que você pense em alguém, então alguém te aparece, ou te liga, ou dá um recado, ou através de alguém falando aquele nome, tu diz, meu Deus, pensei em ti agora, ou falei em ti, e aí a mesma coisa com o outro para ti, porque isso é um pensamento, isso é a força do pensamento. A gente ainda não viu a força disso. Nós ainda precisamos da linguagem, né? Nós ainda precisamos de códigos para tentar nos relacionar. E muitas vezes, com esses códigos não são tão puros, não são tão bons, e aí eles são como nos relacionamentos, os códigos são ruins e as relações são truncadas. E quando elas são truncadas, se quebram. Melhor quando se quebram conversando, resolvendo, se afastando, do que através do adultério. Hoje nós não apedrejamos, mas nós condenamos. Duvido que alguém que não ouviu um amigo, uma amiga que teve esse problema, que a gente sai falando, porque aquele cara não sei o quê, porque aquela mulher vai mudar. Porque nós saímos de chicote, de pedras na mão. Isso prova que nossos pensamentos ainda estão muito rudes, muito pesados, né? Ainda são pedras, não são suaves, porque o nosso coração não está mais tão puro. Ele se sujou de alguma forma. Ele se mesclou, né? E está ali, né? Diz que um dos principais problemas que a gente enfrenta são os interesses pessoais, porque a gente se relaciona por interesse. A gente trabalha por interesse. A gente, né? Tudo é meio que por interesse. Basta nós analisarmos, né? Cada um na sua cabecinha, como que a gente conquistou os parceiros namorados, né? Era um interesse, né? Tu ia lá, faz uma baita costura para chegar, né? O outro também está fazendo, né? Por interesse, é um interesse, né? De chegar naquela relação. E às vezes tu quer chegar naquela relação para chegar naquelas outras pessoas, sem pensar que isso é consciente. Mas lá no fundo tu tem interesse de te aproximar
Porque alguém tem algo que é amigo ali, que pode te dar uma vantagem lá, e nós somos muito assim, né? Nós seres somos... nós precisamos... Realmente, o que mais funciona no ser humano são os relacionamentos. Mas agora me conta, você tem muitas pessoas que você tem relacionamento sem interesse? Realmente sem interesse. Sabe? Isso é uma coisa assim muito espontânea. Ok. Quando a gente tem essas relações, e aí sim a gente diz que os amigos a gente conta numa mão, né? É poucos. Porque talvez com eles a gente faz espontaneamente, de puro coração, né? De pura atitude, porque quer, porque sente prazer, gosta de estar junto, e não importa se aquele é mais ou menos, se ele é menos ou mais, não importa. Importa que tu gosta de estar próximo daquela pessoa, ou daquelas pessoas, e conversar com elas, enfim, tudo combina. Porque ali são duas coisas mais ingênuas, onde o interesse já não está mais presente, não tem mais as malícias, tudo funciona melhor. Realmente tudo funciona melhor. Então, em vez de nós julgarmos, em vez de nós analisarmos precipitadamente, não façamos isso. Não. E procuremos seguir o Evangelho, porque o Evangelho nos mostra o caminho, as soluções dos nossos conflitos, das nossas dificuldades. Só que para isso a gente também tem que buscar. Lendo, ouvindo, pesquisando, deixando de ver outras coisas que não fazem bem para a gente. A gente chega num ponto que você, mesmo que tu tenha amigos muito antigos, que tu gosta muito, que tu convivesse com eles muitos anos, com aquelas pessoas, às vezes elas não estão mais na tua sintonia. Ou você não está mais naquela sintonia. E aí você larga tudo, porque não, mas aquele lá é meu amigo, não. Ok, mas já é diferente. Você já tem que perceber essa diferença. Você escuta um gênero de música até uma fase da vida. Depois tu começa a escolher, né? Porque tu viu que aquilo já não tem mais sentido na tua vida. Agora, se você está ainda naquele pensamento mal, que está no auge, né, e não consegue sair, você também não vai conseguir sair dessas relações, nem da música, nem das companhias, nem dos interesses. Vai continuar vibrando ali. E quando a gente começa a vibrar muito num círculo muito pequeno, a gente não percebe, a gente não enxerga de longe. Às vezes, a gente tem que olhar as coisas um pouco mais de longe. Eu sou da área técnica de construção civil. Então, às vezes, tu vê um pedreiro, né? Tomara que tenha algum pedreiro aqui também, né? Se tiver, que bom, mas, ou se conhece. Ele está lá assentando a cerâmica. E enquanto você está assentando aqui, tu não viu a parede inteira. Tu só viste o que tu está fazendo. E às vezes a pessoa depois chega de longe e diz assim, nossa, está tudo torto. Porque ele fez no olho. Ele não estava olhando de longe. Então ele tem que fazer de perto e de longe. Continua trabalhando. Perto e de longe. Aí vem um cara de fora e diz, está tudo fora do... Está tudo torto. Não. Aí o cara olha e diz, putz, está mesmo. E agora? Então, é porque sempre, se a gente não consegue ver de longe, ande com pessoas que te ajudem a enxergar de longe. Se tu não consegues enxergar de perto, ande com pessoas que consigam te mostrar de perto as coisas. Porque nós precisamos uns dos outros. Nós não precisamos nos condenar. Nós não precisamos ser A ou B, a favor ou contra. Não, nós temos que pensar no bem. E o bem é uma coisa comum. Serve para todos. Vai dizer que se nós todos vivêssemos aqui, só nós, não existe mais ninguém, só nós aqui, vivêssemos todos produzindo, cheios de saúde, entendeu? Sabe? Não existindo nem a riqueza extrema, nem a pobreza extrema, não seria melhor? Não seria melhor? Agora, dentre nós, alguns de nós teriam um tino mais comercial, ficariam mais com o nosso dinheiro, porque é natural deles. Qual é o problema?
E outros de nós investiriam esse dinheiro, ou perderiam, ou dariam esse dinheiro, ou dariam esse trabalho para aquelas pessoas, porque é da pessoa aqui. Ela é assim. E a gente quer sempre mudar, né? Eu não condeno o rico, jamais. Deixa ele. Deus deu oportunidade para ele. E disse lá, vamos ver o que tu vai fazer com o que eu estou te dando. Né? Mas deu todas as classes sociais. E pede que a gente observe que tudo é igual. E a gente não enxerga, né? A gente ainda olha dessa forma. Não é dessa forma. Mas a gente tem dificuldade de enxergar, de ver. Então, quando nós andamos juntos, pensando, e é engraçado porque não tem nada que nós concordamos 100%. Já pensaram nisso? Caramba, sempre tem encontro. Em tudo que a gente faz. Tu escreve um poema, alguém critica o teu poema. Né? O cara faz uma obra, alguém critica a obra dele. Né? Alguém fala, cara, sempre tem crítica. Não, mas a crítica vem para ajudar. Não, crítica para ajudar é diferente. Vai lá e diz, olha que longe ele está dando um problema. Não. Ensina ele como é que ele tem que olhar. Não critica. A gente espera construir para depois criticar. Não, vai lá na hora, só o que está fazendo. Sabia. Eu já sabia que ia acontecer isso. Se sabia, por que não falasse, né? Por que não falasse? Tá ajudando. Ele não vai me ouvir. Vai te ouvir. Porque daí quando bate o erro, ele vai dizer assim, caramba, eu teimei, fiz errado. E alguém veio e disse, vai dar errado. Ele vai aprender. Essa é a lição que ele precisa. E a tua lição talvez seja essa. Ir lá cutucar aquela pessoa. Cutucar. Aí diz, cutucar. A gente sempre diz assim que da família, o pior para ajudar é um da família, né? Tem um que bebe muito lá e daí como é que a família vai ajudar ele a parar de beber? É o que mais fala, é o que menos vai dar. Parece que é o que menos vai dar atenção. Mas é a tua função ir lá e falar. Porque se tu não fizeres nada, a responsabilidade é tua. Olha só. Isso o Evangelho ensina pra gente. Vai lá e cutuca. Não quer, tudo bem, mas eu fiz o meu papel. Eu me lembro assim, eu tenho 2 mulheres adultas já, como filhas. E às vezes minha esposa, nós erramos na criação das nossas filhas, porque tu vê, elas não tomaram esse caminho, não tomaram aquele. Eu não errei. Como que tu não erraste? Não, eu não errei. Eu fiz tudo que eu sabia fazer de bom naquela época. Se fosse hoje, eu faria diferente. Mas eu não sabia. Naquela época eu não sabia aquilo. E eu tenho que entender que até onde eu estou é que eu posso ajudar. Então eu fiz o melhor. Eu fiz o melhor que eu podia. E hoje, minhas filhas concordam que eu fiz o melhor. Porque hoje elas sabem que eu sou um homem diferente. Sou um pai diferente. Claro. Porque eu aprendi, mas eu aprendi errando também em cima dela. Assim como vem na sequência de todas as nossas gerações umas sobre as outras. Né? Então, levemos sim esse bate-papo, né? essa reflexão, ela entrou um pouco ali, saiu um pouco, né? Foi para outros caminhos, mas que sirva para a gente ter o coração mais em paz, mais tranquilo, mais sereno, não se envolvendo com as encrencas. Porque eu nunca vi como a gente se mete em coisa que não tem que se meter. Ou tem? Acho que tem, porque acho que a pessoa precisa passar por aquilo. Mas depois ela reclama, então não se mete naquilo. Olha, é diferente. Acontece que a pessoa está muito grudada naquilo, ela não está enxergando o conjunto, então ela vai lá e se mete. Quando ela enxerga o conjunto, muitas vezes ela se comporta de uma forma diferente. E a gente ensina isso, aprende isso. Aprende de outro que pode nos dizer. E quem pode, qualquer um. É como a criança, né? Você diz, é injusto, né? Dizer que a criancinha, coitadinha, ela pode ser um espírito muito, muito mais antigo, muito mais velho que nós. Mas se ela se revelasse um adulto desde o começo, a mãe não conseguiria cuidar desse filho. O pai, a mãe. Né? Porque precisa daquela ingenuidade para dedicar amor, para brincar, para fazer bilu-bilu, né? Porque a gente fica crianção também, né? A mãe também fica criancinha brincando, mas precisa disso, porque senão não daria certo. Mas com a criança a gente faz, com os filhos da gente a gente faz.
Com os outros a gente não faz, com os outros a gente não quer. A gente quer que os outros pensem que nós fizemos, mas nós não queremos fazer. Nós queremos que eles pensem que nós somos, mas nós não somos. Vivemos muito na aparência, no casamento, nas relações religiosas, no trabalho, muito na aparência. Eu acho que quando nós pudermos tirar a máscara, nós vamos melhorar. Por enquanto nós estamos... Tu vê que até simbolicamente nós somos obrigados a estar usando a máscara, né? Que é ruim, né? É ruim para várias coisas, né? Esses dias eu conheci uma pessoa que eu conheci em 2020 e um dia eu encontrei ela sem máscara, eu olhei para ela e nossa, era diferente a pessoa, porque eu só conhecia os olhos. É incrível. Aí eu fiquei pensativo, né? Não falei para ela isso, um dia ainda vou ter que falar. Muito diferente. Eu só conhecia os olhos da pessoa. Aí eu disse assim, mas os olhos é que a gente lê a alma da pessoa. Mas os sorrisos, os dentes, a boca, a pele, o pelo, é importante. Tem que estar. Nós temos que chegar nesse ponto. Imagina quando nós deixarmos de viver de aparência e não só precisaremos mais usar essa, mas qualquer outras máscaras que a gente usa no dia a dia, como vai ser bom e diferente, né? Como nós poderemos brincar como fôssemos crianças, sem riscos, sem medos, né? E chegarmos à vida adulta felizes. Né? Então, levemos essa mensagem de hoje para os nossos lares, para os nossos amigos, para as nossas falas de amanhã, de hoje, de sempre, né? Agradecendo sempre ao ensinamento do nosso grande Mestre Jesus, que tanto nos ensinou até hoje. Né? Que assim seja.